Olá! Começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de mais uma vez conversar com a advogada Maiara Vasconcelos, ela que faz parte da equipe da SVA, Souza Vasconcelos Advogados, uma instituição daqui de Petrópolis que atua com causas trabalhistas e é por isso que do trabalhador, voltada para você que está assistindo a gente. É por isso que hoje a gente volta para falar e dar continuidade a vários programas em que a gente está falando sobre previdência social. E hoje a gente vai falar, talvez, do assunto mais treta quando a gente fala de previdência social, que é o cálculo do tempo de trabalho. Doutora Maera, seja muito bem-vinda. Prazer conversar com você mais uma vez. Olá, Carlos, o prazer é todo nosso, é sempre um prazer, né, inenarrável, falar sobre um tema tão gostoso, pelo menos para mim, que é uma das áreas do direito que eu tenho mais paixão, assim, se eu posso dizer, e como você bem pontuou, é um tema extremamente relevante para os nossos trabalhadores, já que estão aí muitas vezes no limbo e querendo se aposentar, né? Verdade. Quando a gente pensa em se aposentar, a gente pensa naquela instituição grande que é a Previdência Social e INSS, só para a gente fazer um assentamento de informações, digamos assim, né? O que é a Previdência Social? Qual é a finalidade? Bom, Carla, quando a gente pensa no INSS, é justamente aquele projeto de vida, né? A pessoa pensa, vou parar de trabalhar e vou me aposentar. Só que o INSS, ele é a figura emblemática do nosso regime da Previdência Social, regime geral, em que quase a totalidade dos trabalhadores estão inseridos, né? E quando a gente fala do INSS, a gente fala não só dos benefícios programáveis, que são as aposentadorias, como também outros tipos de benefícios, né, que são trazidos para o trabalhador numa situação de vulnerabilidade, quando ele está, por exemplo, doente, e essa incapacidade ela é temporária, por exemplo, como o auxílio antigo auxílio doença, que hoje tem o nome de auxílio de benefício por incapacidade temporária, e também a possibilidade de um benefício permanente, né, que substituiu aí a aposentadoria por invalidez. E hoje tem a nomenclatura, né, de benefício por incapacidade permanente. Então, dito essas informações, a gente vê que o INSS ele vem trazer um amparo para o trabalhador, seja no momento em que ele está buscando, né, uma tranquilidade por conta da idade, sair do mercado de trabalho, bem como para aquelas situações em que ele não pode mais exercer a sua atividade laboral. E aí temos uma outra frente também do INSS, que são os benefícios assistenciais. Nós já tivemos aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre o LOAS, né, o famoso PPC. Sobre essas considerações, Carla, nós temos aí um grande elefante branco, que foi a reforma da Previdência Social, que entrou em vigência no dia 13 de novembro de 2019. E ela pegou muitos de surpresa, porque, embora nós ficássemos acompanhando o projeto tramitando na Câmara e no Senado, nós não tínhamos a dimensão de quão drástica essa reforma foi para todos os trabalhadores, né? E eu digo isso porque hoje se torna comum muitas pessoas que já têm 26, 25 anos de contribuição e se deparam com a previsão de aposentadoria somente aos 65 anos de idade, por exemplo, o homem. Então, isso traz um desconforto tamanho, não só para o trabalhador, como para a gente que atua na área jurídica e vê a grande injustiça que foi essa reforma. Mas, enfim, para pontuar e esclarecer, quem estiver nos assistindo, os trabalhadores, né, da nossa sociedade aqui, próxima Petropolitana e região serrana, a gente tem algumas considerações até para deixar ele ciente e alerta sobre algumas regras de transição que vieram para preencher, né, ou dar um amparo para aqueles trabalhadores que ou não preencheram os requisitos até a data da entrada dessa nova norma, né, bem como estão muito, né, longe de preencher os requisitos da nova aposentadoria, né? Quando eu digo nova aposentadoria, Carla, eu estou dizendo que a reforma da Previdência extinguiu algumas aposentadorias que nós tínhamos, assim, muito comum em falar. Por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. E hoje nós temos
a aposentadoria única, que a nova reforma trouxe, que é a aposentadoria simplesmente. E o que que essa regra para a nova aposentadoria prevê? Que a mulher ela terá direito a se aposentar aos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, e o homem, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Bom, essa é a regra nova que está em vigência para quem for solicitar aposentadoria. Ótimo. E quem ficou naquele período que já tem muito tempo de contribuição, não alcançou os 30 anos ou 35, homem ou mulher, né? Ou até mesmo aposentadoria. O que acontece com esse Peraí, grupo de trabalhadores? deixa eu te fazer um corte para a gente falar para um trabalhador agora que é novo, que tem assim mais ou menos a minha idade, né? Eu tenho 38 anos. Vamos falar com os trabalhadores que estão na casa dos 30 e poucos, na casa dos 40 anos, ou seja, ainda falta muito tempo para eu chegar nos meus 62. Enquanto você estava falando, eu fui aqui tentando fazer a conta na cabeça. Eu tenho 38, 48, 58, 24 anos. Então, eu estou muito longe de qualquer regra de transição, porque 24 anos não é transição. Significa que eu só vou conseguir me aposentar com 62 anos. É isso? Exatamente. Perfeito. Condicionando também a 15 anos de efetiva contribuição para o regime do INSS. Perfeito. Então, entendendo hoje, pessoas que estão como eu, na casa dos 30 e poucos, dos 40 e poucos anos, talvez até o início dos 50 anos, talvez ali no comecinho, mas com certeza, quem está entre os 30 e os 40 só vai se aposentar lá com 62 e com que mulheres com 62 e 15 anos de contribuição e homens com 65 e 20 de contribuição, não é isso? 20 anos de 20 anos contribuição. de contribuição. Exatamente. E aí, se você aí de casa não entendeu, uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar é por que a legislação, e aí, assim, eu, Carla, levanto muito a bandeira do feminismo, de que nós temos que ocupar espaços iguais e tal, não sei o que na sociedade, e aí talvez quem esteja do outro lado e que não perceba isso de uma forma mais ampla, pode se questionar por que as mulheres precisam, mesmo nessa nova aposentadoria, nesse novo formato, por que que esse tempo é diferente para elas e para eles? Por que que acontece isso, doutora? A gente já tem assim uma análise, né? A legislação, ela é um espelho da nossa realidade, né? Carla, quando a gente fala da mulher, a gente está falando de uma trabalhadora que às vezes enfrenta 3 vezes a mesma jornada que um homem, tá? E aí você fala, Maíra, 3 vezes da jornada, com que aspecto você está falando isso? Com o aspecto histórico, onde a mulher, ela sempre foi matriarcal, onde ela cuida de toda a família, onde ela, além de cuidar de toda a família, ela se despontou no mercado de trabalho, não porque ela quer levantar a bandeira da feminazia, porque direitos iguais, é porque ela viu uma necessidade de agregar renda à família dela, porque Sim, muitas vezes, se ela tiver um marido, um companheiro, aquela pessoa não conseguiria, por exemplo, trazer o sustento para toda uma família. E quando a gente fala família, a gente fala de uma realidade brasileira onde muitas casas aí são compostas por 5, 6 pessoas, né? E muitas vezes crianças que não têm como trabalhar. Então, a família, a mãe, ela se despontou não só no cuidado do lar, mas também como provedora. E também não estou tirando o mérito daquelas mães que são mãe e pai ao mesmo tempo, que não tem tem nem o solo. companheiro para auxiliar. Então a gente está vendo assim, uma crescente na história em que a mulher ela tem um papel principal, não só do cuidado, mas também do provimento, né? Se torna arrimo de família. Então, essa é a preocupação até do legislador em trazer uma condição, né? Se for olhar assim, privilegiada, que na verdade não é uma compensação por essa jornada extra que muitas vezes a mulher, no papel de mãe, tem na sociedade. Então, é uma preocupação que ela vai além do que da própria previdência, é uma preocupação social mesmo. Perfeito. Eu acho muito propício quando a gente mistura aqui no programa Trabalhador em Foco, o movimento sindical me dá a oportunidade de fazer isso, quando a gente fala de realidade. Quando você falou no laborar, né, dessa mulher
trabalhadora, que precisa dos seus recursos financeiros obtidos com a sua mão de obra de trabalho, com a venda da sua força de trabalho, porque é isso que é o trabalhador, né? Ele vende a sua força de trabalho. É, a gente mulher, né? Todas nós mulheres estamos nesse mundo que a gente realmente cuida das coisas. O nosso telespectador de casa provavelmente já está super acostumado com esse cenário daqui do programa desde o início da pandemia. Esse cenário é do meu escritório, home office, super legal, que eu tenho a grata alegria do meu pai ter me dado de presente quando eu ainda era nova. E aí eu só fiz algumas pequenas mudanças ao longo do tempo e tal. Mas a grande questão é que, por conta da pandemia, e aí isso virou um hábito, eu continuo gravando daqui de casa. E antes da gente gravar esse programa, eu estava numa outra gravação e eu tive um gapzinho, um intervalo entre um programa e outro de mais ou menos 10 minutos. E aí, como qualquer pessoa dita normal, eu fui pegar uma água, eu fui no banheiro fazer xixi. Era para ser só isso, né? Só que não. Eu coloquei a roupa no varal e eu coloquei roupa na máquina para lavar. E daqui do escritório, você aí de casa não está ouvindo, mas eu que já estou acostumada, estou ouvindo que a máquina está batendo. Porque o home office trouxe essa coisa da gente fazer as coisas juntos. Se não, quando eu chegasse do estúdio da TV, era eu que ia tirar a roupa da máquina, botar a roupa no varal e colocar a roupa na máquina e tal. Por isso, e dentre outros tantos motivos, é que a gente chega nesses anos a menos, ou seja, 3 anos a menos para a contabilização do início da aposentadoria propriamente dito, e esses 5 anos de diferença no contribuir propriamente dito. É isso, doutora? Exatamente. E num ponto assim que nesse aspecto a reforma ela foi favorável, porque quando a gente fala assim 65, 62, pode soar que é uma aposentadoria por idade. E na nossa legislação anterior, a aposentadoria por idade, ela era destinada a uma classe de trabalhador que atingia a idade madura, né, de se tornar um idoso, e a mulher com 60 se aposentava e o homem aos 65, contudo, eles exigiam 15 anos de carência. Né? E aí, quando a gente fala qual é a diferença de carência para contribuição? A contribuição é aquele mês que efetivamente o trabalhador ele pagou ao INSS aquele valor. Já a carência, ela exige que além da pessoa ter pago aquele valor, ela tenha pago aquele valor na data correta, não pode ser pago em atraso. Então, muitas contribuições que o trabalhador às vezes verteu para o regime como autônomo, por exemplo, e tenha feito pagamento fora da data prevista, né? Pagou em atraso, aqueles períodos eram desconsiderados para fim da carência. Então, no final das contas, ele contribuía muito mais para se aposentar com a aposentadoria por idade. Então, essa é a diferença em que a gente teve uma amplitude em relação de qual o tempo de trabalho considerado no histórico daquele trabalhador que pode ser computado para fins de concessão desse tipo de aposentadoria. E aí, Carla, se você me permite, eu queria fazer um quadro comparativo das modalidades que nós temos de aposentadoria na legislação anterior, até porque quem nos ouve muitas vezes pode ter até um direito de se aposentar pela regra anterior e nem sabe disso, e muitas vezes vai pedir pela nova regra. Nós temos aí um grupo específico de trabalhadores que poderão se beneficiar das regras de transição, que, embora sejam também penosas, se mostram bem mais benéficas do que esse regime da aposentadoria só quando condicionada à idade do trabalhador. E, por fim, a gente já antecipou em qual seria a regra em vigência para os próximos anos, para a nossa classe, quando a gente fala assim de idade, né? Quem está entre 30, né, e 40 anos provavelmente só vai se aposentar por essa nova regra. Pois bem, na nossa legislação anterior, nós tínhamos algumas modalidades de aposentadoria programada. Uma delas é a aposentadoria por tempo de contribuição, em que você não precisaria da exigência do requisito de idade, porém, você tinha que contribuir alguns anos mínimos para o INSS. A mulher preenchia esse requisito aos 30 anos e o homem aos 35 anos. Então, essa é a aposentadoria. Trabalhados e 35 anos pagos ao INSS. Porque às vezes trabalha, mas não paga o INSS. Não passa o valor. Isso aqui aí não conta.
não é isso? E na verdade, a gente tem aí, né, algumas modalidades de contribuinte, e eu vou trazer os dois principais, que seria o empregado, né, e o contribuinte individual, que é o autônomo, que paga o carnezinho. Então, para o autônomo, ele tem que ter efetivamente 35 anos de contribuição paga no carnezinho, se ele contribuiu a vida toda com aquele carnezinho. Mas para o empregado tem uma peculiaridade, porque muitas vezes ele trabalha numa empresa que a empresa, por ser displicente, não pagou a contribuição. E às vezes, quando ele vai se aposentar, ele acha que aquele tempo que a empresa não pagou, ele não pode computar para fins do cálculo da aposentadoria. E pode. Tá? A legislação ela não penaliza o empregado pela falta de contribuição do empregador. Pelo contrário, ela determina que deve ser considerado aquele período, porque a responsabilidade do repasse não é do empregado, é do patrão, é da empresa. Então, eu não posso Perfeito. penalizar o trabalhador por isso. Então, só essa distinção para que as pessoas também possam Muito fazer justo. essa análise, né? Uhum. E partindo dessa questão, né, que é a aposentadoria mais conhecida, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos aí a aposentadoria especial, que não é muito divulgada, né, e ela é destinada a uma classe específica de trabalhadores, que são aqueles que exerceram o trabalho sob a condição de algum agente nocivo, um ambiente de trabalho perigoso ou até insalubre. Né? Então, a gente está falando aí muitas vezes pessoas que trabalham em frigorífico, em plataforma de petróleo, trabalham em posto de gasolina como frentista, que tem uma exposição a algum agente nocivo químico, biológico, né, que seriam bactérias, por exemplo, enfermeira, médico, dentista, ou até mesmo agente que a gente chama, né, o agente nocivo, que é o ruído, né, muitas vezes do ambiente de trabalho, ele também é considerado um agente nocivo. Então, muitas pessoas que trabalhavam na tecelagem, nós que tivemos aqui várias indústrias, né, nesse ramo, têm o direito, por exemplo, a se aposentar com a especialidade desse labor, e a gente fala que, dependendo da condição do ambiente de trabalho, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição, por exemplo, ou 20 anos, ou até mesmo 15 anos. E aí, os 15 anos, que é um tempo bem reduzido, é destinado para uma classe específica que trabalha com minério no subsolo. E os demais vai depender do agente em que aquele trabalhador ficou exposto. Então, já é uma regra bem legal para quem trabalhou com insalubridade, e essa regra de diminuir o tempo de contribuição ou o tempo de serviço é justamente para compensar essa exposição ao risco à saúde do próprio trabalhador. Né? Passado essa questão da aposentadoria especial, nós temos aqueles trabalhadores que ficaram no meio termo. Ora trabalhou com um trabalho comum, que não tem nenhuma insalubridade, e ora trabalhou com um trabalho especial. E aí Sim. ele ficou. Como que eu me aposento? Eu me aposento na regra primeira que a advogada falou, ou na segunda? Bem, na verdade, a legislação ela trouxe uma disposição que faz com que aquele período em que a pessoa trabalhou como especial, né, com tempo especial, embora ele não alcance os 25 anos máximos exigidos pela lei para se aposentar com aposentadoria nomenclatura especial, ele pode converter aquele tempo de contribuição, né, para o tempo comum, para ele tentar alcançar pelo menos os 35 anos. E aí a regra é: homem, ele tem uma bonificação de 40% desse tempo de labor especial, e a mulher 20%, que é um tempo considerável, sabe, Carla? Muitas vezes a pessoa, por conta desse tempo especial, pode pegar a regra antiga e não ter que pegar a nova regra, e nem sabe disso. Né? Então, é mais uma vertente aí. E, por fim, a aposentadoria por idade, que eu já antecipei como que eram os requisitos anteriormente. Eu não sei como que a gente está de tempo, se a gente pode aprofundar um pouquinho nas regras de De transição. transição. A gente tem 19 minutos já de bate-papo por aqui. A gente ainda tem 6 minutos. Acho que dá para a gente falar de transição, sim. Eu vou sintetizar aqui para o nosso telespectador, mas vai ser bem simples e vai conseguir nos acompanhar. A regra de transição, ela é destinada para aqueles trabalhadores que, embora não tenham alcançado o tempo mínimo de contribuição, 30 anos mulher e 35 homem, desde que eles tenham um tempo considerável de contribuição na data em que essa norma nova entrou em vigência, que foi em novembro de 2019, ele pode fazer jus a esses benefícios, né? A gente tem a regra de transição, que é a regra de transição com pagamento de pedágio, e ela é destinada para uma Isso. classe de pessoas, né? No caso da mulher, quando ela alcançou mais de 28 anos de contribuição em novembro de 2019,
ela pode completar o tempo que faltava para fazer os 30, e esse tempo que faltava, ela vai pegar metade desse tempo e vai cumprir de pedágio. Então, no exemplo, uma mulher que tinha 28 anos em novembro de 2019 de contribuição, ela vai cumprir mais 2 anos, que era o que faltava para fazer 30, e um pedágio de 1 ano, de 50% desses 2 anos, então ela vai totalizar 31 anos, vai poder se aposentar, independente da idade. E o homem, da mesma forma, se ele tivesse 33 anos na data em que entrou em vigência a nova norma, ele vai cumprir os 2 anos que faltariam para 35 e o pedágio de 50%, ou seja, mais 1 ano, e ele conseguiria se aposentar aos 36 anos de idade. Essa é a regra do pedágio de 50%. Temos a outra modalidade, que é o pedágio de 100%, que se repete as regras anteriores, a única diferença é que, em vez de ser metade do tempo, é a duplicação desse tempo. É o tempo que faltava mais o mesmo tempo. Então, nesse exemplo, o homem que faltava 2 anos, ele teria que cumprir 4 no total, e a mulher, né, teria que cumprir 2. Pois bem, nós temos aí também a questão da regra de transição da idade progressiva, que os requisitos se mantêm o mesmo, 30, mínimo 28 anos em 2019, 33 anos em 2019 para o homem, e neste caso, o que vai pegar aí vai ser a idade, né? Em que vai se exigir que a mulher tenha 56 anos na data de 2019, ou pelo menos, né? Ou 56 ou mais, e o homem 61 anos. São requisitos bem engessadinhos que a gente tem que analisar caso a caso para ver se a pessoa faz jus, né? E por nós temos aí, eu falo para uma classe bem específica, que são as mulheres. Quem estava próxima a fazer 60 anos em 2019 e não fez, ela pode se aposentar antes dos 62 anos, desde que ela tenha preenchido 60 anos e 6 meses em 2020 ou 61 anos em 2021, né? E neste ano de 2022, nós estamos aí com a possibilidade de aposentadoria para as mulheres que tenham alcançado 61 anos e 6 meses de vida e 15 anos de contribuição ou carência. Então, possibilitaria para quem, antes dos 62, que é a nova regra, se aposentar, antecipar a sua aposentadoria. Perfeito. Acho que a gente conseguiu dar um panorama muito legal para todo mundo. Mais dúvidas, quer dizer, mais informações. Pode entrar em contato com o Programa Trabalhador em Foco ou com as mídias sociais da Souza Vasconcelos e tal. Mas para terminar, eu queria que você me respondesse uma dúvida que ficou aqui na minha cabeça. O INSS não procura ninguém para aposentar a pessoa, né? É a gente Não. que tem que ir lá, mostrar que trabalhou, mostrar que pagou, fazer e acontecer para conseguir o direito, que é um direito estabelecido, né, de se aposentar. Sendo assim, se quem está assistindo a gente acha que pode estar se aposentando, a melhor coisa é botar, como diria minha avó, os pepel embaixo do bolso, embaixo do braço, e ir em busca de informação no sindicato ou com algum advogado previdenciário de confiança? Com toda certeza, Carla. E nós estamos aí até à disposição do sindicato, de alguns sindicatos de Petrópolis, inclusive para fazer a contagem até gratuita para esse trabalhador, uma orientação, até uma forma da gente ter um papel social. A gente já tem a parceria, por exemplo, com o Sindicato do Vestuário. E a nossa disponibilidade é justamente orientar o trabalhador para ver se ele já, né, quanto tempo ele tem, qual é a regra de transição, se ele, que ele se encaixa, até para ele poder programar a sua vida. Porque é muito difícil você ter o desconhecimento total da norma, ninguém fez questão de explicar isso. Quando a gente viu a votação, votaram lá para a classe alta, né? Mas a grande massa mesmo não teve conhecimento dessas regras. Você não vê, por exemplo, sendo divulgado nas grandes mídias, nos grandes jornais, uma forma detalhada para que o trabalhador possa se informar e fazer essa contagem. Então, assim, o ideal é que procure, né, um especialista para fazer a contagem, a apuração do tempo, porque muitas vezes o tempo que a pessoa efetivamente tem de trabalho não é o que consta lá no INSS. Então, o INSS utiliza, muitas vezes, uma ferramenta muito arcaica, que são aquelas informações do próprio CNIS, que muitas vezes não condiz com a realidade. Tem contratos de emprego que não são suprimidos ali, porque o empregador não informou. Então, assim, às vezes ele chega lá no INSS,
faz aquela análise daquele simulador do sistema, e o simulador não vai te trazer o cálculo real da sua condição previdenciária. Então, o ideal é justamente que procure um profissional que conheça da área, que saiba fazer o cálculo. Às vezes, o profissional ele tem um olhar clínico de ver que a pessoa trabalhou com uma atividade especial, corre atrás de um documento para poder ajudar esse trabalhador, e o sindicato ele tem um papel importantíssimo, porque muitas vezes tem contratos de trabalho que não são reconhecidos pelo INSS, e o sindicato tem um repositório, muitas vezes, da própria rescisão do contrato de trabalho para poder fazer prova desse tempo. Então, eu vejo uma força muito grande do sindicato em prol do trabalhador, não só no curso da relação de emprego com o trabalho, mas também no pós, quando ele quer se aposentar, ele quer ir para a inatividade. Maravilha. Mayra, queria te agradecer mais uma vez pelo bate-papo, foi com certeza muito elucidativo para todos nós. E a gente volta em breve para conversar mais aqui no programa Trabalhador em Foco, para poder, acima de qualquer coisa, entregar informação mais facilitada e com qualidade para quem está assistindo a gente em casa. Obrigada. É um prazer todo meu, Carlos. Mais uma vez, Souza Vasconcelos agradece. Obrigada a você de casa. A gente fica com a programação da TV Petrópolis. Em breve a gente volta com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.